Olá pessoal, bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo ao vídeo, né? No momento eu estou gravando esse vídeo aqui durante o dia, né? Durante a manhã, mais uma aula para os meus alunos, né? Os meus alunos da Francisca Nelita, primeiro ano informática, primeiro ano finanças, primeiro ano enfermagem e primeiro ano eletromecânica. Então um grande abraço aí para vocês, ok? Mas isso não tira a possibilidade de outros estudantes estarem assistindo aos vídeos que são ricos em informações sobre as leis de Newton, ok? Então aqui nós temos, como vocês podem visualizar aí, as leis de Newton e suas aplicações, ok? Agora nós vamos analisar o sistema de corpos em equilíbrio ou no movimento, né, como você pode ver aí, no movimento acelerado, ok? A situação é a seguinte: supondo que você tem aqui dois corpos, né? Você tem aqui o corpo M1, vou colocar aqui, né, uma determinada massa M1, e o corpo M2 com uma determinada massa M2. Eles estão ligados por uma corda, né, ou um fio inextensível. É o que acontece, que esses corpos estão em repouso, né, sobre uma superfície lisa. Aqui nós vamos considerar que essa superfície é lisa, que ela não oferece nenhum atrito ao corpo, ok? O que eu vou fazer é o seguinte: um corpo, determinado corpo de maneira externa, vem e aplica uma força F aqui para a direita, fazendo com que esse corpo ele possa entrar em um movimento acelerado, ele possa entrar em uma aceleração, ok? Então o que acontece é o seguinte: vamos supor que eu quero determinar a aceleração desse corpo, né? É claro também que, como eu estou aplicando uma força em M1, o corpo M1 ele vai puxar o corpo M2, ok? Ele vai aplicar uma força em M2 através do fio, e que essa força, em outras aulas, nós já vimos que é chamado de força de tensão ou tração, ok? De acordo com a lei de Newton, o corpo M2 aplica uma força em M1, né, força de tração ou de tensão, T, e consequentemente, de acordo com a terceira lei de Newton, o corpo M2 aplica uma força, o corpo M1 aplica uma força em M2 para a esquerda de menos T, porque essas forças são iguais em módulo, possui apenas sentidos contrários, ok? O que acontece é que vamos supor que venha lá um professor de física, estabeleça essa relação para vocês e peça para que você determine a tensão no fio, ok? Valor da tensão no fio e o valor da aceleração que o corpo, no caso os dois corpos, adquirem, ok? Então o que acontece é o seguinte: eu tenho que resolver um problema de um sistema de corpos e um sistema de forças, né? As leis de Newton, elas obedecem a algumas regras. Para você resolver alguns probleminhas de física, você precisa estabelecer algumas relações entre forças, ok? E sobre esse assunto de sistema de corpos, quando eu tenho 1, 2, 3 ou mais corpos envolvidos em uma situação, e aí eu quero resolver um problema como esse, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar, estabelecer um isolamento de corpo, né? É o primeiro passo, ok? Primeira regrinha básica que eu tenho que tomar, né? Número 1 da regra é isolar o corpo.
Para que eu faço isso? Para que eu isolo os corpos? Para me estabelecer um sistema de forças, né? Para me montar o meu diagrama de forças. Então, eu fazendo isso, eu vou montar o meu diagrama de forças, né? Pronto. Vou montar meu diagrama de forças, e aí depois que eu montar meu diagrama de forças, eu vou construir as equações da dinâmica. Construir as equações da dinâmica. Equações construir minhas equações da dinâmica. E por fim, é claro que é o mais fácil, né? O mais complicado é isso, desse sistema, é você isolar os corpos, estabelecer o diagrama de forças, construir as equações, e o mais simples que é resolvê-las. Resolver as equações. Pronto. Então pronto, eu tomando esses três passos, seguindo esses três passos, eu resolvo qualquer problema, né, relacionado a um sistema de corpos. Ok? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o corpo 1, M1, massa M1, para mim isolar ele, né? Então eu vou isolar aqui o corpo M1, isolar ele, ok? M1, e vou estabelecer um sistema de forças que estão atuando nele, ok? Primeiramente, eu tenho uma tensão que puxa ele para a direita. Ok? Puxando ele para a direita. E, é claro, eu tenho o peso dele agindo para baixo. Ok? E uma força normal. Como ele está em contato com o solo, eu vou ter uma força de contato. E essa força de contato a gente chama de normal, okay? Que é perpendicular à superfície. Ok. Estabeleci aí o meu sistema de forças, meu diagrama de forças. E agora eu vou montar as equações da dinâmica. E aí, pessoal, uma dica. Sempre que você estiver resolvendo problemas como esse, como o meu interesse não é descobrir nem a força-peso e nem a normal, ok? Eu quero descobrir o valor dessa tensão e da aceleração. E aí, como você pode visualizar, o corpo ele está em equilíbrio. Ele está em equilíbrio nessa direção aqui, na vertical. Ok? Então, eu vou esquecer essas forças peso só nesta situação, ok? Em situações como essa. E essa força normal, até porque elas são iguais, elas estão se equilibrando, né? São iguais em módulo e em direção, né? Se modificam apenas no sentido. Aí, a partir disso eu posso montar minha equação da dinâmica. Como assim? Ora, se existe força sobre esse corpo, né? A força resultante sobre ele é igual à massa dele vezes a aceleração adquirida por ele. Ok? E aí, quem é que vai ser essa massa? Ora, essa massa vai ser a massa do corpo M1. Ok? A aceleração é a aceleração do corpo M1. E essa força resultante é a somatória das forças que atuam no corpo. Como eu só tenho uma força atuando no corpo, que é justamente essa tensão 1, uma força na direção horizontal, então essa força de tensão vai ser a minha força resultante, que é igual a massa de 1 vezes a minha aceleração. Ok? Tá aí, montei o meu sistema de equações.
ok? Vamos fazer a mesma coisa com o corpo 2, né? Com o corpo de massa M2. Eu tenho aqui um corpo de massa M2, ok? E aí sobre esse corpo eu vou ter uma força peso, né? Peso de 2. Como ele está em contato com o solo anormal, ok? E, é claro, a força F, que puxa ele para a direita. Como o corpo 1, né? Já foi dito que pela terceira lei de Newton, o corpo 1 aplica uma força no corpo 2 para a esquerda, eu vou ter aqui a força de tensão agindo nesse corpo para a esquerda. Ok? Pronto. Montei o meu diagrama de forças, né? Mais uma vez, como o meu interesse não é estudar o movimento dos corpos na vertical, e ele estando em equilíbrio, eu vou esquecer que existe a força peso e a força normal, porque elas estão se equilibrando, ok? Então, eu vou considerar as forças apenas na horizontal. E aí, mais uma vez, da segunda lei de Newton, eu sei que a força resultante, ela é igual à massa do corpo, no caso aqui é M2, vezes a aceleração adquirida por ele, ok? E aí daqui eu tiro que a força resultante é a somatória das forças, que é T mais F igual a M2 vezes A. O que acontece, pessoal, é que eu tenho que tomar o meu sistema de referência, ok? O corpo está se movimentando para a direita. Então, a força que está apontando para a direita é positiva, e a força que estiver apontando no sentido contrário ao movimento, ela vai ser negativa. Então, aqui eu vou ter menos T, né? Está contrário ao movimento, mais F, igual a M2 vezes A. Ok? Então, aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho a minha equação 1 e eu tenho a minha equação 2. Agora, perceba, pessoal, que eu tenho aqui um sistema de equações, ok? Vamos supor que eu estabeleça valores para a força. Vamos supor que essa força aqui é uma força de 100 newtons, ok? E eu estabeleça valores para as massas. Vamos supor que a massa de M1 é 5 kg e a massa de M2 é igual a 6 kg. Aliás, massa de M2 igual a 5 kg e a massa de M1 igual a 6 kg. Ok? Então, tá aí. Nesta situação, eu tenho os valores da força, da massa, mas não tenho o valor das acelerações e das tensões. Ok? Então, eu tenho que arranjar um método para que eu possa, né, eliminar pelo menos uma dessas duas grandezas, porque não tem como eu resolver o meu problema. Não tem como eu resolver o meu problema se eu não der um jeito, né, arranjar um método de eliminar uma dessas incógnitas. O que eu vou fazer é o seguinte, né, um dos métodos que resolve esta problemática é você somar as equações. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou somar, né, somando 1 e 2. Então, somando 1 e 2, você resolve o seu problema, ok? É claro, você vai ter que somar membro a membro. Perceba, o primeiro membro da equação 1 é T. Então, você coloca aqui T, né? E o primeiro membro da equação 2 é menos T mais F. Então, fica T menos T mais F. E agora eu somo o segundo membro da equação.
que é igual a M1 vezes A, né? Mais M2 vezes A, ok? E agora eu posso fazer o seguinte, ó. Perceba que eu tenho T positivo e menos T. Cancelando T com menos T, o que me resta é o seguinte. Me resta F igual a M1 vezes A mais M2 vezes A. Ok? Agora é só substituir os valores para me encontrar o valor da minha aceleração, né? Então aqui F é 100 newtons, né? Como foi dito lá em cima, como você pode perceber, né? Estabelecido um valor para F igual a M1, que é 6 kg, vezes a aceleração, né? Mais M2, que é 5 kg, vezes a aceleração. Então, aqui fica assim, 100 igual 6 mais 5 me dá 11 vezes A, né? Daí, resolvendo essa equação, fica 11 vezes A igual a 100. A é igual a 100 dividido por 11, ok? Então, A é aproximadamente igual a 9, né? 9 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, o que é que eu tenho nesta situação? Eu tenho o valor da minha aceleração, ok? Encontrei de maneira bem fácil, né? Encontrei o valor da minha aceleração. Agora eu vou procurar o valor da minha tensão, ok? Então veja o seguinte, ó. Se eu pegar a equação 1, né, pegando aqui a equação 1, que ela me diz que T é igual a M1 vezes A, eu encontro o valor de T, né? T é igual a M1 é igual a 6 e a aceleração é igual a 9, né? Então, a força de tração é igual a 6 vezes 9, me dá 54 newtons, né? É o valor da força de tração entre os corpos, ok, pessoal? Espero que vocês tenham tirado bom proveito, ok? Desse assunto, né? Dessa explicação, ok? Aguarde que em breve terá mais videoaulas sobre esse assunto, com resolução de questões e problemas. Beleza, pessoal? Até mais e um grande abraço.